Olá, minha gente! Essa é a nossa 18ª aula de obrigações. Vamos falar agora sobre compensação, né? Compensação é até um instituto também muito intuitivo, né? Porque se eu te devo 100 e você me deve 100, por que nós iríamos pagar um ao outro? Não é isso? É natural que nós compensemos as dívidas e zeremos essas dívidas. A ideia da compensação, ela vem daí, dessa praticidade, né, de você simultaneamente ir levando à extinção dívidas da mesma natureza, em que figurem como credores e devedores recíprocos as mesmas pessoas. Né? Sem nos alongar muito, né? Vamos logo ao conceito. Né? Compensação. Entende-se por compensação a extinção de obrigações recíprocas que se pagam uma pela outra, até a concorrência dos respectivos valores de pessoas que são devedoras umas das outras. Quando a gente fala de valor, gente, é a mesma coisa da imputação do pagamento, né? A gente pensa mais em dinheiro, porque é mais comum que a compensação aconteça com dívida em dinheiro. Mas se as prestações forem fungíveis entre si, tanto na imputação do pagamento quanto na compensação, tá tudo certo. Então, se a gente pensar assim, eu te devo arroz e você me deve arroz da mesma qualidade. Vamos compensar a quantidade, até para facilitar não ficar transportando arroz para lá e para cá. Entendem? Dá para compensar. Né? Eu te devo inicialmente 1 tonelada do arroz que eu produzo, depois 2 toneladas. E eu te paguei, aliás, 1 tonelada, 2 toneladas e 3 toneladas. Eu tenho 3 dívidas contigo. E eu te paguei 3 toneladas. Qual dessas dívidas morreu? De 1 tonelada e 2 toneladas ou a de 3 toneladas? Né? Isso aí eu vou imputar, fazer uma imputação do pagamento aqui que eu realizei. Só que a imputação, as obrigações, elas têm prestações da mesma natureza, assim como ocorre com a compensação. A grande diferença na imputação do pagamento para compensação é que na imputação eu tenho várias dívidas em relação à mesma pessoa, mas nós sempre vamos manter os mesmos polos. Eu sempre serei devedor e o sujeito lá sempre será meu credor. Para que haja compensação e não imputação, aqui as coisas, os polos vão ter que se alternar. Então vamos colocar aqui, imputação. Na imputação, credor vai ser sempre Pedro e devedor vai ser sempre Rogério. Aí tem uma dívida de 1 tonelada de arroz, uma dívida de 2 toneladas de arroz, uma dívida de 3 toneladas de arroz. E Rogério vem com 3 toneladas para pagar. Isso aqui é imputação. Tá certo? Sempre o credor vai ser Pedro, o devedor vai ser o Rogério. São 3 dívidas diferentes e o Rogério vem com o suficiente para pagar uma ou algumas delas. Então, com essas 3 toneladas, ele poderia pagar essa, mas ele pode pagar essas 2. Como é que vai ser? Ele vai ter que imputar e dizer qual que ele está pagando. E com aquelas regras da imputação que a gente estudou. Tá? Agora, compensação. Vai ser assim. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi mal aqui. Peraí. Vamos lá. Numa, o credor vai ser Pedro, o devedor Rogério. O credor e a prestação é 1 tonelada de arroz. No outro, o credor é Rogério e o devedor é Pedro. E aqui você pode ter também 1 tonelada, meia tonelada. Né? Mas vamos colocar 1 tonelada para ficar mais fácil. É um exemplo clássico. Tá? Vejam que aqui na compensação, a figura do credor e do devedor, essas figuras elas se inverteram. Eles são credores e devedores recíprocos de prestações da mesma natureza. A imputação, a posição de credor e devedor não se altera. Mas a prestação também é fungível entre si. Tá certo, gente? Então, essa é a grande diferença
entre imputação do pagamento e compensação. Tá? Vamos aqui seguir com o nosso roteiro. O que nos diz o nosso roteiro? Vamos lá. Ele nos remete à leitura do artigo 368, que na realidade vai enfatizar essa nossa abordagem introdutória. Vamos lá. O artigo 368 nos diz: se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Bom, quais são as vantagens da compensação? Ela evita a circulação inútil de moeda ou de outros bens, né, fungíveis entre si, e diminui as chances de inadimplência. Claro, porque se eu te devo e você me deve, às vezes eu te pago, mas você não me paga. Pronto, houve um desequilíbrio. Mas se a gente compensar, até a medida em que essas dívidas elas se anulam, né, aqui a certeza de adimplemento é maior, né? Então você vai ter mais pacificação social com essa compensação, ok? Espécies. Bom, minha gente, a compensação poderá ser total ou parcial, por um lado, legal, convencional e judicial, por outro. Né? Total ou parcial, aqui eu tinha dado aquele exemplo, né? Vamos lá. Credor, devedor, Pedro, Rogério. 1 tonelada de arroz. E aí Rogério, Pedro, 1 tonelada de arroz. Essa compensação vai ser total. Agora, se ao invés de 1 tonelada, o Rogério for credor de meia tonelada, essa compensação, por exemplo, vai ser parcial. O Rogério vai ter que entregar para o Pedro só meia tonelada, porque a outra meia tonelada foi compensada por essa dívida aqui de baixo. Ok, gente? Então, a compensação ela pode ser total ou parcial. Tá? Também isso é muito intuitivo, né? No mundo real, as duas formas elas são muito frequentes, né? Vamos lá. Compensação, agora outra classificação, legal, convencional, judicial. Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, opera de pleno direito, ipso iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. Não precisa de um ato formal de compensação. Se eu devo 100 para o João e o João me deve 100, a gente não precisa de nenhuma declaração de que houve essa compensação. Ela opera por força de lei, ela opera ipso iure. Tá? Então, e se o João não quiser compensar? Não importa, seria um abuso dele. Ele não tem que querer ou não. Ela opera essa compensação mediante força legal, não mediante acordo das partes. Assim que nasce o segundo crédito, este se compensa desde que sejam recíprocos entre si. Né? Artigos 368 e 371. Então vamos lá. Artigo 368 diz: se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então vejam, credor e devedor uma da outra, reciprocidade de créditos e débitos. Né? E o 371, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, de novo a reciprocidade. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Além da reciprocidade, o artigo 371 ele traz um outro dado. Necessariamente, você não pode compensar créditos de outras pessoas ou débitos de outras pessoas com o seu credor. É só o seu. Então, necessariamente, você tem que ser credor e devedor recíproco daquele sujeito. Existe alguma exceção à regra? Existe, gente. E colocada aqui, dessa forma, parece dificílimo, mas não, é simples. Então, eu só posso compensar com o meu credor e devedor recíproco. Eu não posso compensar débitos estranhos a essa relação recíproca. Né? Mas tem uma exceção, o fiador.
Então, ó, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever. Qual é a exceção? Mas o fiador pode compensar sua dívida com a do seu credor ao afiançado. Nossa, professor. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a do seu credor ao afiançado. Dívida por quê? Porque como o fiador ele é fiador desse devedor, ele acaba sendo aqui um devedor subsidiário. Né? Então ele é devedor subsidiário, mas é. Aqui a dívida é de 1.000. Mas lá pelas tantas o fiador descobre que o devedor é credor do credor no valor de 500. Então veja, só quem poderia compensar seriam esses dois. Mas o fiador está autorizado a invocar essa dívida de 500, mesmo não sendo parte direta dessa relação, ele pode invocar esse crédito do devedor principal para compensar com a dívida de 1.000. Então o fiador, mesmo não sendo credor do credor, veja, não é o fiador que é credor do credor, mas mesmo não sendo credor do credor, ele pode fazer esta específica compensação mostrada aqui. Ah, mas e se o fiador também for credor do credor? Aí sim, aí ele cai. Se ele for credor do credor, ele cai na primeira parte do artigo e cai no artigo 368. Agora, se ele não for credor do credor, mas se o devedor principal for credor do credor, aí a gente cai neste desenho que eu mostrei aqui para vocês. Ok? Então, em resumo, o fiador ele pode compensar os créditos que ele tiver nas dívidas afiançadas. Então, se ele for credor se o fiador for credor do credor, ele pode compensar esses créditos, né? Usando a compensação na própria figura, na própria qualidade de credor do credor, nesse início aqui. Então ele pode compensar os próprios créditos e ele pode compensar também os créditos que o devedor principal porventura tiver em relação ao credor. Tá bom, gente? Então o fiador pode mais aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se vocês não entenderam, não se desesperem. É porque esse aqui é muito jogo de palavra, né? Se vocês não entenderam, não se desesperem, perguntem para mim ou nas dúvidas ali nos comentários, para quem não for meu aluno de graduação, ou pergunte na aula ao vivo. Tá bom, gente? Vamos lá. Artigo... voltando para o nosso roteiro. Então, a primeira exigência aqui é que haja reciprocidade das figuras de credor e devedor, né? Artigos 368 e 371. Mas também os créditos devem ser líquidos, né? Porque já tem que ter... o que é um crédito líquido? É certo quanto à existência e determinado quanto ao valor. Tá? Então eles têm que ser líquidos, né? Exigíveis. Eles não podem ser prescritos, não podem ser condicionais e não podem ser a termo. Se eles tivessem sido condicionais, a condição já foi implementada. E aí os dois créditos já podem ser exigidos. Se ele era a termo, o vencimento já aconteceu, né? O termo já se verificou e eles já podem ser exigidos, né? Se ele era... se ele está prescrito, aí não tem jeito. Aí só se ocorrer, por exemplo, uma renúncia à prescrição, aí dá para compensar. Mas se não ocorrer a renúncia à prescrição, não dá para compensar. Fungíveis entre si, né? Bom, vamos analisar aqui outros artigos do Código. Artigo 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis e fungíveis entre si. Agora, fungível entre si, você tem que ver até qual o grau de detalhamento desse contrato, tá, minha gente? Porque às vezes o contrato ele não é tão específico assim. Por exemplo, eu te devo arroz e eu sou credor de arroz. Pode compensar? Pode, né? Agora, se o contrato falar assim, Rogério é credor de arroz tipo A1, e depois um segundo contrato me coloca como devedor do arroz tipo A2. Bom, aí já não dá mais, porque eles já não são fungíveis entre si. O contrato detalhou muito a modalidade de arroz que é devida. Isso pode afastar a fungibilidade entre si das prestações. Tá? Bom, isso está inclusive no artigo 370, que diz o quê? Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. Aquela história do arroz A1 e A2.
O artigo 371 nós já vimos, que é a história do fiador. O artigo 372 nos diz o quê? Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. O prazo de favor é o seguinte, a dívida está vencida, chega o sujeito e fala assim, pô, me dá mais 5 diazinhos aí para eu pagar, o cara doa. Mas ela já está vencida. Isso é um prazo de favor. E ela não obsta, ela não impede a compensação. Tá? Compensação convencional. Compensação convencional ocorre quando uma das partes dispensa os requisitos do artigo 369. Então, vamos lá para o artigo 369. Aqui. Líquidas vencidas e fungíveis entre si. Então vamos supor que uma das dívidas não esteja vencida ainda, mas eu já queira compensar. Posso? Posso, mas aí só por acordo das partes. Tá? Uma das dívidas não é líquida, né? Mas aí eu penso aqui, eu faço na minha cabeça aqui uma estimativa de quanto vai dar quando ela for liquidada e compenso. Pronto, a gente define até que valor a gente vai compensar. Pode. Eu não posso impor isso por força de lei, mas eu posso fazer isso amigavelmente. Né? Bom, essa é a compensação convencional. Né? E nós temos a compensação judicial. Né? Ocorre quando se verifica, né? Ocorre quando ocorre, ficou muito bom esse português. Né? Ocorre quando se verifica reconvenção. Aí nessa reconvenção, veja, é possível, gente, que eu seja acionado, o cara fala, Rogério me deve tanto. Eu falo, então, tudo bem, eu devo. Mas eu quero que ele seja condenado porque ele me deve tanto também. E aí o juiz ele percebe que eu devo, que o sujeito me deve, mas eu também consegui obter uma condenação dele, e ele me deve. E aí se dá uma compensação por força dessas decisões judiciais. Né? E na antiga redação do artigo 21 do CPC, que era uma hipótese muito clara de compensação, e veja que isso afetava muito a vida dos advogados. Artigo 21. Se cada litigante, isso era do Código Antigo, viu gente? Era na antiga redação do artigo 21 do CPC de 73. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Isso acabou. A redação atual, né, é do artigo 85, diz assim, ó, os honorários, 85 do CPC novo, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Não compensa. E aí, gente, por quê? Porque quando o CPC diz que os honorários de sucumbência eles pertencem ao advogado, se as partes foram reciprocamente condenadas a pagar honorários, os credores são diferentes. Os credores não são as partes, elas não são credoras e devedoras desses valores. As duas devem, só que elas devem para credores diferentes, elas devem para os advogados das outras partes. Entendeu? Por isso que não fazia muito sentido essa compensação se você aceitava que os honorários advocatícios pertenciam, quando de sucumbência, pertenciam aos advogados. Tá? Então hoje em dia não se compensa mais esse tipo de dívida. Né? Vamos lá, dívidas incompensáveis. Dispõe o artigo 373 sobre a incompensabilidade legal. E o que é que nos diz esse artigo? A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provier de esbulho, furto ou roubo, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, se for de coisa não suscetível de penhora. Tá. Então vamos tentar entender o que é que esse artigo nos diz. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Então, eu devo R$100 para o Pedro, Pedro me deve R$100. Eu devo R$100 para o Pedro porque eu vendi para ele o carro, aliás, um acessório de um carro, e, aliás, eu comprei dele um acessório de um carro e eu não paguei, por isso que eu devo R$100 para ele. Tá? E ele me deve R$100 porque eu estava lá num bar e um dia eu paguei uma conta e a cota dele era R$100. Ele falou que iria me restituir. Tá?
Então, a diferença de causa são duas dívidas com causas diferentes, mas elas são líquidas, vencidas, exigíveis, fungíveis entre si. Então, mesmo que a causa, né, delas, o que é a causa? A causa é a razão econômico-social determinante para a prática do negócio jurídico, né? Então, uma foi a troca de um objeto por dinheiro, a outra foi a restituição de um valor pago adiantado no pagamento de um consumo que o sujeito fez, né? Então, as causas são diferentes, né, dessas dívidas, mas isso não impede a compensação delas. Só vai haver impedimento à compensação se uma das dívidas provier de esbulho, furto ou roubo. Por que isso, gente? Só para vocês entenderem. Eu devo 10 mil reais pro sujeito, né? Aí o sujeito vai e rouba meu carro vale 10 mil. Aí na hora de eu ir à polícia, ele fala assim, não, peraí, ele me deve 10 mil, eu roubei o carro dele, que vale 10 mil, tá tudo certo. Percebem que se eu permitisse isso, esses dispositivos aqui, eles estimulariam a justiça de mão própria? Então o objetivo do legislador aqui foi falar o seguinte, olha, tudo bem, Rogério te deve 10 mil, mas nem por isso você vai esbulhar, vai furtar ou vai roubar algo do Rogério no valor de 10 mil reais. Porque isso aí acabaria estimulando a justiça de mão própria, o que iria trazer muita inquietação social. Entenderam isso, gente? Né? Inciso segundo. Se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Né? Aqui também, gente, é o seguinte, porque para não estimular o sujeito no comodato e no depósito, como você tem a transferência de bens para a mão do sujeito, também para evitar a justiça de mão própria. Eu te devo 500 reais, mas você me emprestou um objeto seu que vale 500 reais. Aí eu vou lá e falo, não, também não te devolvo. Percebem? Então, se foi um empréstimo de uma coisa infungível, eu estaria estimulando a justiça de mão própria se eu permitisse esse tipo de conduta. Então não dá para compensar aí. Comodato, depósito, né? Depósito também é bem parecido com o comodato, só que no comodato existe o uso da coisa, no depósito é só a guarda. Mas nas duas a coisa está nas mãos de um dos credores. Né? Aí como ele é credor de dinheiro, mas ele é devedor da coisa, aí não se compensa. E também, gente, não faz muito sentido compensar aqui. Por quê? Porque como são bens infungíveis, não daria mesmo para você compensar. Tá? Alimentos. Os alimentos eles são bens fungíveis entre si. Né? Então, eu devo, sei lá, 10 mil reais para o meu filho. Né? Meu filho já completou 18 anos, estava acabando de estudar, né? E eu fiquei pagando a faculdade dele, mas nos últimos meses de faculdade eu não consegui pagar, aquilo era uma obrigação de alimentos estabelecida em sentença, né? Eu fiquei devendo. Só que eu sou idoso e eu perdi o emprego depois. E aí ele arrumou um excelente emprego depois de formado e eu entrei com ação de alimentos contra ele porque eu sou idoso. Então, ele me devia alimentos, porque eu já era um pai idoso, mas eu tinha a obrigação de pagar esses alimentos, tá certo? Fixado em sentença. Depois, ele arrumou um emprego, eu me exonerei e eu entrei com a ação de alimentos contra ele. Então, eu devia para ele, ele devia para mim. Eu posso compensar? Não, não posso. Porque se entende que a dívida de alimentos ela é usada para a sobrevivência da parte. Não faz sentido você compensar algo que você deveria usar para a sua sobrevivência. Tá bom? Então, dívidas de alimentos não são compensáveis entre si. E por fim, se uma for de coisa não suscetível de penhora, se um objeto for impenhorável, também não há uma possibilidade de compensação decorrente de lei. Gente, eu inventei um método mnemônico horroroso para isso, mas é porque eu não conseguia lembrar nunca. Né? Aí eu fiz assim, ó. Cadê o ref?
impenhorável. Gente, se vocês acharem que não faz sentido, esqueçam que esse momento na vida de vocês aconteceu, tá? Porque eu sei que é horroroso, mas eu consegui gravar assim. Cadê o ref? Impenhorável. Não faz o menor sentido isso. Mas cadê o ref? É assim, ó. Inciso segundo. Eu não posso compensar se uma das dívidas provier de comodato, alimentos ou depósito. Cadê o... Né, esse senhor está de lambuja. Ref. Ref é roubo, esbulho e furto. Né? Parece até o nome do mala. Cadê o ref? Impenhorável. Né? E as dívidas que se a coisa não for suscetível de penhora, ela também não pode ser usada numa compensação. Então, são as hipóteses de incompensabilidade legal. Tá? Artigo 373. Né? Mas nós temos a incompensabilidade convencional, que é aquela que diz o seguinte, ó, ainda que seja compensável, né, a dívida, nós não queremos que ela aconteça, essa compensação. Artigo 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Beleza, incompensabilidade convencional. Regras peculiares. Havendo solidariedade, a compensação só se opera quanto à parte do solidário. Tá? Isso é bem interessante. Por quê? Porque, gente, aqui eu não posso sair usando a compensação para saldar a dívida de terceiro. Então, o que é que está dito aqui nessa explicação? Vamos lá, artigo 377. Perdão. O que é que está dito aqui? Está dito o seguinte: credor, devedor 1, devedor 2, devedor 3. São devedores solidários. Tá? A dívida total é 900. E, coincidentemente, o credor também deve 900 para o devedor. A dívida total é 900, mas entre si, se a gente fosse pensar, aqui, por coincidência, o credor é devedor de 900 daqui dele. Como é que pode haver essa compensação? Gente, essa compensação aqui ela vai haver apenas quanto à cota do solidário. Eu só vou compensar 300. Permanece aqui uma dívida de R$600, porque quanto às outras cotas, não há identidade recíproca de credor e devedor. Tá? Vamos lá. Artigo 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão não lhe tiver sido notificada, poderá opor a compensação. O que ele está dizendo aqui é só o seguinte: se houver compensação, se houver cessão de crédito, assim que você for notificado, você não precisa anuir, mas assim que for notificado, você tem que opor a compensação, porque senão você pode perder essa chance de compensar. Tá? Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem a dedução das despesas necessárias. Tá? 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação de pagamento. Né? São dois institutos muito parecidos. Não se admite a compensação em prejuízo do direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Esse é daqueles dispositivos que fala assim: Jesus, eu entendo todas as palavras, mas eu não consigo concatená-las. Não se admite compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Aqui é o seguinte, vamos lá. É mais fácil do que parece. Tem o credor e tem o devedor.
ok? E tem o crédito aqui de 1.000. Aí tem o terceiro, que é credor do credor. Vamos chamar isso aqui de C1. Credor de C1. Ó, tem C1, tem o devedor e tem o terceiro que é credor de C1. Aí o terceiro que é credor de C1 vem aqui e penhora o crédito. Fala assim, ó, quando vencer, não pague essa dívida para o C1 não, deposite sem juízo, porque eu estou penhorando. Deposite isso aqui no meu processo que eu movo contra o C1. Tá bom, D? Eu penhorei isso aqui. O D foi intimado. Depois que o D foi intimado, o C1 também passou a devê-lo 1.000. Depois da penhora. Gente, se depois da penhora ele virou, o C1 virou devedor de D, não pode haver compensação. Porque isso aqui prejudicaria o direito de terceiro que já tinha feito a penhora. Isso poderia abrir margem para fraudes. Aí o cara fala assim, diz aí que eu te devo aí, depois a gente resolve sem uma boa. Por exemplo. Entenderam isso? Então olha só, inicialmente era só assim, ó. Inicialmente, vou repetir aqui a sequência toda. Inicialmente, o D devia 1.000 para C1. Aí o terceiro, que era credor de C1, falou assim, ó, penhorei isso aqui. E intimou o D. Intimado. Depois de intimado, o D vira credor pelos mesmos R$1.000. Depois de intimado. Pergunta, pode haver compensação? Resposta, não. Não pode haver compensação. Tá? Para evitar prejuízo do direito de terceiro. Então, nesse caso, o D vai ter que depositar, né, na ação desses dois aqui os R$1.000 e depois vai ter que cobrar os R$1.000 do C1. Não vai poder haver compensação aqui. Ok, minha gente? Então vamos seguir. Esse é daqueles dispositivos que parecem dos mais difíceis, mas na realidade ele mais assusta do que de fato é difícil. Então olha só, aqui eu coloco, Pedro era devedor de João. Ricardo era credor de João. Assim, Ricardo penhorou o crédito de Pedro em relação a João. Após a penhora, João virou devedor de Pedro. É justamente aquele esqueminha que eu pus. Não poderá opor assim compensação ao credor primitivo. Tá bom, gente? Às vezes o código ele traz um artigo que você fala assim, nossa, eu não estou conseguindo entender nada. Vá com calma, leia com calma, tente desenhar um exemplo. Aí a coisa ela pode se resolver para vocês. Tá bom, minha gente? Então é isso, foi um prazer ter estado com vocês. Grande abraço!